oportunidade, sempre gosto Ótimo. de conversar com o pessoal do NEO, participar desses eventos, acho que é legal ter essa comunicação, essa rede, assim, eu gosto bastante, inclusive eu, Paulo, já fizemos, Paulo é meu sócio, né, a gente sempre participa quando pode desse tipo de evento e mentoria. Então, bom, pessoal, boa noite a todos, bastante gente até, né, 15 pessoas, legal, bacana. Meu nome é Vitor Migues, eu sou estudante de graduação da Poli, faço engenharia mecatrônica, eu estou no 6º ano, então, se Deus quiser, eu me formo esse ano, ano que vem, não sei ainda, coisas da vida, né? E também sou fundador e CEO da Retina Vision, depois eu explico um pouco melhor da empresa para vocês. Mas, basicamente, eu queria, para começar, só contar um pouquinho da nossa história rapidamente, porque eu acho que é bacana. Eu imagino que todo mundo aqui seja da USP, né? Me corrigindo se eu estiver errado. Mas eu acho que tem uma proximidade boa, assim, então é legal a gente conversar. E eu conheci meus 2 sócios numa disciplina de graduação da Poli, Desenvolvimento Integrado de Produto, é uma optativa. E nessa matéria, os professores fazem parcerias com grandes empresas e essas empresas, eles trazem problemas para os alunos resolverem com soluções inovadoras. Então, tem uma série de empresas, a Volkswagen, que não exigisse o rastreador, porque acaba que o rastreador é um equipamento para você colocar, imagina, Porto Seguro tem uma frota de 5 milhões de carros. Esse equipamento nessa frota é totalmente inviável. Então, eles buscaram uma solução. Bom, a gente desenvolveu uma solução melhor, e depois da matéria a gente decidiu continuar por conta própria. Eu e meus 2 sócios, na disciplina eram 7 pessoas, algumas saíram, outras a gente acabou tirando por questão de engajamento mesmo. Enfim, ficamos 3 sócios na empresa. E a gente realizou mais alguns testes depois da disciplina em conjunto com a Porto Seguro, porque eles tinham gostado bastante do resultado. A gente teve alguns resultados positivos depois da matéria, alguns projetos deram certo e a gente se inscreveu no programa de aceleração deles, que é a Oxigênio. Eles, inclusive, deram uma pausa nesse programa, não sei como é que está, não tenho ouvido tanta notícia. Mas naquela época, mais ou menos 2, 3 anos atrás, eles investiam nas empresas, então a gente, dentre as 1.000 e poucas empresas que se inscreveram, a gente foi selecionado entre as 5 melhores, sem ter CNPJ, sem ter cliente, sem ter nada, assim. Então foi uma puta surpresa para nós, receber um investimento, ter que criar CNPJ, conta no banco e criar empresa, basicamente. E de lá para cá, a gente passou cerca de um ano e meio, eu diria, num processo de MVP, de validação de mercado, validação de problema, batemos muita cabeça, de pessoas que a gente imaginava que a dor era maior do que realmente era, e a gente teve que deixar o nosso amor pelo produto de lado e buscar outros segmentos em que a nossa solução agregasse uma proposta de valor maior. Enfim, foi um processo de um ano e meio, e agora, nos últimos tempos, a gente conseguiu encontrar um caminho que parece, eu não posso dizer ainda de forma uma conclusão, mas parece que faz mais sentido, porque a gente tem conseguido crescer, tem conseguido contratar pessoas e tudo mais, tá? Então, eu vou apresentar a minha tela, tá? Para facilitar. Deixa eu colocar aqui. Só um segundo. Pronto. Deixa eu só passar para outra apresentação. Aqui, vamos lá. Bom, eu não sou o cara do design, tá? Já fica aqui claro isso. Fiz uma apresentação bem simples em termos de design, mas com bastante conteúdo para que o pessoal passe para vocês depois, vocês possam ler com calma, enfim, reutilizar essas informações, tá? Então, sobre o que a gente vai falar hoje?
o tema é pitch, né? O que é um pitch, para que serve, quais são os formatos de pitch que são mais comuns, qual que é a estrutura dessa apresentação do pitch, e algumas dicas de apresentação, gestual, fala, questão de ansiedade, nervosismo, que é importante, inclusive eu sofro bastante com isso. E no final eu queria fazer alguma coisa mais interativa, eu pensei em fazer uma oficina de elevator pitch, que vai ser, na verdade, o primeiro teste, eu nunca fiz isso antes, então vamos ver se vai dar certo, tá? E aí, para a gente começar, então, o que é um pitch, para que serve, do que a gente está falando. Imagino que você já tenha um certo conhecimento sobre isso, mas é bom a gente dar uma revisada, né? Então, o pitch, de forma bem sintetizada, ele nada mais é do que uma apresentação comercial da sua empresa, tá? E você utiliza ele, basicamente, para adquirir algum tipo de recurso para o seu negócio, tá? Que você esteja precisando. Esse recurso, normalmente, ele pode ser capital, ou seja, investimento, pode ser clientes, então você pode estar falando de um pitch de vendas, então que você está vendendo o seu produto, você pode estar buscando parceiros, você pode estar buscando funcionários, colaboradores, pessoas para contratar, ou alguma outra demanda que seja específica do seu negócio, tá? Então, acho que isso é importante deixar bem claro, porque as pessoas normalmente acham que pitch é só aquele ato em que você pega um microfone na frente de um palco e fala para uma plateia e as pessoas batem palmas e todo mundo vai embora para suas casas sem que nada tenha acontecido. Acho que é importante desmistificar isso, que a função do pitch é você conseguir algum recurso para o seu negócio, é você conseguir um contato de um investidor, é você encontrar uma pessoa que possa ser um seu futuro cliente e fazer essas conexões, tá? O pitch, entrando mais na forma como o pitch pode ser feito, então ele pode ser nesse formato de apresentação, como eu falei, na frente de um palco, ele pode ser feito aqui à distância, como eu vou fazer daqui a pouco. Você pode enviar só o seu pitch deck, que é a apresentação por e-mail, ou então você pode estar num jantar e você, por acaso, encontrou um investidor no jantar e você faz o famoso elevator pitch, que é aquele pitch reduzido, mais rápido, mais informal. Então, tem uma série de formas aí que o pitch pode desempenhar de acordo com a necessidade, né? Mas o objetivo costuma ser um só, que é angariar recursos para a sua empresa. Tá? Dando sequência, eu queria também deixar claro uma observação antes da gente começar, que é basicamente, o pitch é um raio-x do seu negócio. Então, é nesse momento que vocês estão construindo essa apresentação que vocês vão se deparar com possíveis gargalos no seu negócio. Então, se você tem alguma informação que você não sabe muito bem sobre o seu mercado, sobre o seu problema, ou se você não acredita realmente na sua solução como forma de resolver o problema, é nesse momento em que você está montando a apresentação que você tem que ter o senso crítico, você tem que ter a autocrítica de falar, putz, eu realmente acredito no que eu estou escrevendo nesse slide. Porque se você não acredita ou se você não sabe, você pode deixar isso passar batido e aí quem vai te apresentar isso não vai ser você na sua autocrítica, vai ser uma outra pessoa, vai ser, por exemplo, um investidor. Isso já aconteceu comigo, inclusive, tá? Eu fui para uma conversa com um investidor, eu não tinha todas as pontas fechadas no meu negócio, eu tinha uma série de dúvidas em relação a problemas, a tamanho de mercado, por exemplo, que eu não tinha muito conhecimento. E ele me fez uma série de perguntas que eu não soube resolver. Enfim, a conversa foi horrível. Eu saí da conversa bravo, irritado comigo mesmo, porque eu perdi uma oportunidade, basicamente, né? Em nenhum momento o cara ele foi mal educado, ele só me apontou problemas que a minha empresa tinha. E ali eu via que, depois dessa conversa, eu vi que eu precisava refazer uma série de coisas. Só que, querendo ou não, não tem jeito, acaba que você perdeu uma oportunidade, que pode ser refeita depois, mas que é mais difícil, né? Então, eu acho que esse é o momento que você tem que revisar o seu negócio, pensando proposta de valor, pensando em problema, tamanho de mercado, todas essas questões, concorrência e tudo mais. Então, façam essa autocrítica, porque se você não acredita no seu negócio agora, você vai andar 3, 6,
12 meses, e aí você vai, em algum momento, chegar nessa conclusão. E aí você vai ter visto que ou foi um tempo perdido, ou poderia ter sido melhor aproveitado, tá? Isso é muito comum, é uma das coisas mais comuns pelos empreendedores, tá? Mas antes de partir para a estrutura do pitch, eu queria mostrar o meu pitch, tá? Para vocês. Então, eu vou fazer ele aqui rapidamente, de forma mais descontraída, e aí a gente parte para a apresentação, tá? Eu estou falando bastante, vou fazer meu pitch, e aí quando eu vou voltar para cá depois, para continuar a apresentação. E aí, se vocês quiserem me interromper para fazer perguntas, à vontade, tá? Acaba que esse negócio do Zoom com todo mundo no mudo, eu saio falando. Então, é bom que vocês me interrompam para perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar para a minha apresentação. Vou apresentar aqui. Eu vou apresentar como se eu estivesse num palco mesmo, como se eu não tivesse me apresentado já para vocês. Então, vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor Migues e eu sou fundador e CEO da Retina Vision, que é a plataforma de monitoramento veicular mais robusta do nosso mercado hoje, tá? E por que a gente monitora veículos? Basicamente, porque esse é o meio de transporte mais comum do brasileiro. A gente tem cerca de 70 milhões de carros em circulação no nosso país. E isso faz com que o automóvel esteja presente em uma série de desafios e problemas enfrentados pela nossa nação. Citando alguns deles, o mais óbvio que vem à cabeça é a questão do roubo de veículos. São cerca de 600 mil ocorrências todos os anos. Além disso, a gente tem uma série de problemas de mobilidade e de segurança no trânsito. Se a gente olhar para o lado do setor privado, também tem uma série de questões. A gente tem muitos problemas de segurança residencial, segurança condominial e também tem problemas que envolvem gestão de estacionamentos, tá? Então, tem muitos estacionamentos que sofrem com problemas de fraude no pagamento, que sofrem com problemas para emissão de segunda via do ticket, e tem muitas empresas hoje que já estão pensando, pelo lado da inovação, na questão dos estacionamentos ticketless, tá? Então, o mercado do monitoramento de veículos, ele tem crescido cerca de 10% ao ano, e a previsão é que ele atinja cerca de 18 bilhões de reais globalmente em 2023, segundo a Bloomberg, tá? É um mercado que já vem sendo desenvolvido há alguns anos, tanto por empresas nacionais quanto por empresas estrangeiras. Mas o que a gente percebeu é que essas empresas têm uma série de problemas. Entre os principais, posso citar dois, que são desempenho, principalmente dentro das empresas nacionais, e lá fora a gente tem uma questão de precificação, porque a maioria dessas empresas vem da Europa, e o preço em euro não tem a menor chance disso dar certo aqui no Brasil, tá? Então, por conta disso, a gente desenvolveu e criou a Retina Vision, que é a plataforma de monitoramento de veículos mais robusta e preparada para o mercado brasileiro, tá? O nosso sistema de leitura de placas, ele roda 100% em nuvem e ele pode ser integrável a mais de 6 mil câmeras de mercado, tá? A ativação de uma nova câmera, ela pode ser feita em menos de 24 horas e esse processo é terceirizado, então a gente não faz nenhum tipo de instalação ou manutenção de hardware dentro da nossa empresa. A nossa operação é bastante enxuta e nós somos uma empresa de software SaaS. Além disso, a gente é a única empresa no Brasil hoje que é capaz de identificar carros roubados em tempo real. Então, a gente é capaz de gerar alertas, tanto visuais quanto sonoros, toda vez que um carro roubado passa nas câmeras dos nossos clientes. E a gente tem um desempenho excelente. A gente consegue atingir 100% de detecção e 97% de assertividade dos caracteres das placas, tá? Aí, para exemplificar um pouco melhor os nossos diferenciais, eu vou mostrar alguns cases para vocês. O primeiro é o da Paribem, que é a terceira maior rede de estacionamentos do Brasil. Eles usam esse veículo para realizar a fiscalização de estacionamentos Zona Azul em algumas cidades do Brasil. Eles já tinham um sistema de um concorrente nosso, tá? Eles tinham 78% de assertividade com o concorrente, e quando eles mudaram para o nosso sistema, eles tiveram um aumento para 97% de assertividade. E, além disso, eles conseguiram economizar com essa mudança. Um outro caso legal
é o da Prefeitura de Peruíbe. Aqui tem um vídeo, eu vou mostrar eu vou mandar essa apresentação depois para vocês, e aí vocês podem ver se vocês quiserem. É o vídeo da apresentação do projeto lá em Peruíbe. E eles já tinham um sistema de cercamento eletrônico para a cidade, com 20 câmeras de leitura de placas instaladas, com um concorrente nacional da nossa empresa, e depois de fazerem a substituição pelo nosso sistema, eles tiveram acesso a uma funcionalidade única, que é a questão da identificação de carros roubados no Brasil. O que é muito estranho pensar que uma prefeitura não teria acesso a essa informação, mas essa é a realidade no Brasil. Então, a falta de tecnologia e de comunicação entre os sistemas é muito grande. E a nossa empresa é a empresa que está fornecendo esse tipo de informação para as prefeituras e para os clientes hoje. Tá? Nesses dois projetos, e na maioria dos nossos projetos, a gente busca sempre fazer a cobrança por uma licença mensal por câmera, que varia de 140 a 200 reais por mês. E como eu falei, a gente não desenvolve nenhum hardware e a gente não instala nenhum hardware. Então, a nossa operação é super enxuta. Tá? A gente está hoje com 25 distribuidores oficiais espalhados pelo Brasil, a gente tem 65 licenças ativas e a gente tem um faturamento mensal de cerca de 10 mil reais por mês. Além disso, a gente foi acelerado pela Oxigênio da Porto Seguro e pelo programa PIP1 da FAPESP. Tá? Só que agora a gente quer dar o próximo passo da nossa empresa e a gente precisa crescer. Então, para isso, a gente está buscando uma rodada de captação de cerca de 500 mil reais, com um valuation da empresa avaliado em 5 milhões de reais. A gente vai distribuir esse capital entre vendas, produto e customer success. E para ser capaz de atender a esses desafios do crescimento de uma startup, a gente tem uma equipe super técnica formada por 7 pianos, dos quais são 5 politécnicos, desde graduandos até doutores. E são eles que estão construindo a história da Retinavision. Meu nome novamente é Vitor Migues e eu estou à disposição para dúvidas. Obrigado, pessoal. Bom, então essa é a apresentação. Antes de mais nada, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida ou algum comentário para fazer. Vitor, eu tenho um comentário. Eu gosto muito dessa abordagem de começar o pitch com a contextualização do problema e trazendo dados da realidade do cenário brasileiro. Você acha que é uma regra ou, se não for usar essa contextualização no cenário brasileiro, tem outras formas de começar o pitch de um jeito que dê um contexto assim, ou em geral você usa essa abordagem? Legal, eu acho que esse é um ponto obrigatório, e um dos pontos principais, tá? Porque quando você contextualiza, você situa as pessoas na sua plateia. Quando você está falando com, eu vou usar o exemplo da plateia, em que tem uma série de pessoas de áreas diferentes te assistindo. Provavelmente vão ter pessoas da sua área, mas vai ter também bastante gente que não é. Então é importante que você faça essa contextualização, primeiro para que as pessoas que têm interesse, elas já entendam qual que é o segmento do seu negócio, e segundo, que você mostre que tem estudo, acho que está com um microfone que está dando um microfoninho aí, acho que melhorou, vamos lá. E o segundo ponto é que você tem que mostrar, você tem que passar confiança para as pessoas, você tem que mostrar quanto você sabe do seu mercado, porque é aquilo que eu falei, se você não tem número, se você não tem dado, quem vai perguntar esses números vai ser a pessoa do outro lado. E se você não souber responder, ela já vai querer pular fora, ela não vai entrar na sua, não vai querer entrar no seu barco, entendeu? Então é muito importante que você mostre o quanto você estudou tanto o problema, o mercado e os seus concorrentes, tá? Eu vou entrar mais nisso em outras questões de estrutura daqui a pouco também, tá? Acho que, não sei se eu respondi essa pergunta, mas também se tiver algum outro tipo de pergunta assim, eu vou fazer a apresentação e aí a gente vai falando ao longo da apresentação, tá bom? Tá bom. A Regicelli tinha uma pergunta. Boa. A minha pergunta Olá, boa noite. Boa noite. A minha pergunta, Vitor, é no sentido da concorrência, né? Mas como você vai falar daqui a pouco, então eu Tá aguardo. bom. Beleza. A concorrência,
eu não me lembro se eu vou falar nesse pitch especificamente. Eu queria fazer só uma observação. O pitch que eu mostrei para vocês é o da nossa empresa, que, enfim, já tem alguns anos de mercado, já é um pouco mais desenvolvida. Acho que vocês estão no momento mais inicial, né? Como vocês estão, né, nesse contexto um pouco mais inicial, a gente direcionou essa mentoria do pitch para os critérios que o Carlos me passou, que é o que vocês estão mais olhando hoje em dia, que são esses aqui. Então, problema, mercado, solução, MVP. E nessa apresentação não tem sobre concorrência, mas eu posso responder sua pergunta agora, então acho que é mais fácil. Tá? É muito importante você lembrar que você tem uma concorrência, tá? Porque se você não tem concorrente, provavelmente você tem um problema. Tá? Esse problema pode ser, normalmente são dois. Ou você não estudou direito o seu mercado, ou então o seu mercado, na verdade, não existe. E ninguém está interessado nisso, não tem empresas buscando criar soluções para eles, e nem para esses problemas, e nem pessoas buscando pagar pela solução deles, tá? Então, eu acho que é importante você sempre comentar sobre seus concorrentes, óbvio, focando em quais são os problemas que você identificou dentro deles e como você resolve esse tipo de problema na sua empresa, tá? Não sei se você tem mais alguma pergunta sobre isso. Não, era isso mesmo, obrigada. Legal, tá bom. Eu vou voltar aqui então para a apresentação, para a gente continuar. Deixa eu diminuir a tela, beleza. Bom, então esses são os pontos principais que a gente vai abordar, tá? Que são da estrutura do pitch, então introdução, problema, mercado, solução, MVP, próximos passos, time e conclusão. Normalmente, a ordem desses temas costuma seguir o que está sendo apresentado aqui, mas não precisa necessariamente. É bom que você tenha esse senso crítico de, no momento que você está criando a sua apresentação, você adequar melhor a disposição dos assuntos, tá? Um ponto que é muito importante para você fazer exatamente esse processo de construção da apresentação, definição da ordem dos temas, é o storytelling. O storytelling é a forma como você cria a narrativa para sua apresentação, é a forma como você conecta os temas, tá? Então, a gente não é nenhum tipo de robozinho aqui para ficar lendo ponto após ponto dos temas da apresentação. A gente quer apresentar uma história, porque no final das contas o pitch é um show, entre aspas. Você tem que ser ali o showman, você tem que levar as pessoas de acordo com o que você busca, para momentos de clímax, para momentos mais tranquilos, e fazer com que elas realmente gostem e se vejam na sua empresa, assim, para estar junto com você. Tá? Então, aí só para tornar mais visual, o que seria o storytelling? Seria basicamente, ao invés de você falar em pontos individuais, você buscar sempre estar conectando os dois pontos. Então, quando você está terminando essa introdução, você já começa a falar do problema, você conecta o problema no mercado, na solução, e aí assim por diante. Então, isso é muito importante, tá? Para não ficar ali uma checklist de temas, tá? Acho que deu para mostrar na minha apresentação. Então, eu sempre tento conectar uma coisa com a outra, tá? Agora, vamos passar para os temas em si. O primeiro que eu queria falar é a introdução, que ninguém dá muita bola, mas é muito importante, que é aquele primeiro slide, que você se apresenta e você apresenta a empresa, tá? Então, muita gente esquece de falar o nome no começo da apresentação. Isso já é um problema, tá? É importante que você fale quem você é para que as pessoas lembrem de você, para que a pessoa tenha uma maior intimidade, entre aspas, para falar com você, para ir te perguntar para falar com você ali no canto depois da apresentação. Enfim, é importante. É importante que você fale o nome da sua empresa, que às vezes as pessoas no começo também esquecem, ou então ainda não tem. Mas, enfim, se você não tem, se vira nos 30, cria alguma coisa, nem que seja para mudar depois, e bola para frente. E também é legal você colocar um slogan que já dê o tom de qual que é o contexto da sua empresa, em qual mercado que você está atuando, para já criar um impacto de cara e fazer a pessoa que está ali do outro lado mexendo no celular olhar para frente e falar, opa, esse aí parece legal.
entendeu? Então, aqui é um ponto importante, tá? Novamente, se tiverem dúvidas, podem interromper, tá? Eu não consigo ver o chat aqui porque eu estou com a tela minimizada, então tire o mudo e fale no microfone, tá? Bom, passando então. O segundo tema é o problema, que normalmente é o primeiro, a primeira informação que a gente passa depois da introdução, tá? Então, do problema você vai falar ali, qual que é a dor que a sua empresa está atacando, quem que são essas pessoas, como eu falei do setor público, setor privado, citei alguns exemplos de dores, de roubo de veículos, mobilidade, gestão de estacionamentos, e como esse problema afeta na vida delas. E aí eu vou até fazer uma explicação, assim, acho que não existe pitch perfeito, e às vezes você tem que priorizar e despriorizar coisas no pitch. Então, no meu caso, eu falei mais da quantidade de problemas, eu não falei tanto de como os clientes sofrem com esses problemas, eu não entrei a fundo em como uma seguradora sofre com o roubo de veículos, tá? Então, são coisas que você tem que ter em mente e saber o que você deve priorizar de acordo com o seu contexto, tá? Acho que é importante, no caso de vocês que estão vivendo essa fase de validação do problema, mostrar como que vocês chegaram até ele. Então, é comum que a pessoa tenha, normalmente o empreendedor, às vezes, é o próprio usuário, o possível usuário da solução, né? Então, putz, eu quebrei minha perna e eu não tinha um aplicativo para chamar uma ambulância, estava sozinho e fui lá e criei, entendeu? Você se colocar no lugar para buscar a solução do problema. Então, acho que é legal você mostrar como que a sua empresa encontrou esse problema. No caso da Retina Vision, a gente recebeu esse problema. A empresa veio e falou, olha, a gente está com problemas para recuperar carros roubados, tá? E então foi mais fácil para o nosso lado, mas é legal vocês contarem um pouco dessa história, tá? Passando, a gente vai para mercado. O mercado nada mais é que a quantidade de pessoas que sofrem com esse problema e quanto dinheiro essas pessoas gastam para resolver esse problema, tá? Então essa é uma conta que às vezes é bastante difícil do empreendedor encontrar dados, ainda mais aqui no Brasil, que a gente não tem muita análise de mercado, mas a gente tem que se virar, procurar no Google, em canal de notícia, ir atrás desse tipo de informação. Então, no nosso caso, eu encontrei só numa empresa gringa, no site da Bloomberg, falando sobre o mercado de monitoramento de veículos, tá? Então, esse é um estudo que você tem que dar uma procurada ali, dar uma cavucada, porque não é tão simples, mas também não é impossível de você encontrar, tá? Então, você tem que olhar bem a fundo para esse número, você tem que ter número, aqui você tem que ter fonte, você não pode estar falando da sua cabeça, tá? E você também não pode querer aumentar o seu número também, porque aí você vai estar se enganando e você vai estar enganando os outros e uma hora esse problema vai aparecer, tá? Então, mesmo que o seu mercado não seja muito grande, acho que não tem o menor problema, assim. Tipo, no nosso caso mesmo, se você pensar no mercado de 18 bilhões de reais no mundo, e só em 2023, esse mercado é considerado um mercado pequeno, tá? Ainda mais no mundo das startups, que é tudo meio megalomaníaco, assim. E, assim, do meu lado, a gente não tem um problema com isso, por dois motivos. Primeiro, porque a gente não tem uma ambição de ser uma startup estilo unicórnio, dessas com crescimento super rápido, enfim, rodadas de captação gigantescas, e também pelo fato de que não tem o menor problema você ter um mercado de entrada e no futuro você desenvolver novos produtos e abrir o escopo da sua empresa, assim, então isso é super normal, tá? Beleza. É só importante que você saiba bastante sobre o seu mercado, porque senão você vai cair naquele problema. Você vai ser perguntado e você não vai saber responder. E aí você vai perder toda a sua autoridade no assunto, tá? Dando sequência. Aí o mais normal é partir para a Vitor, solução. Oi. deixa eu mais interromper que o Lucas da Ecomilha queria fazer uma pergunta de mercado.
Ah, legal. Boa, só pensei que ia dar um espacinho, mas obrigado pelo tempinho, Carlos. Vitão, é só para eu entender certinho, porque eu imagino que esse é o slide mais importante para algum tipo de investidor, né? E aí ele vai tentar explorar se você conhece mesmo o seu mercado. Como que a gente Uhum. organiza essas informações para Tá. deixar de uma forma um pouco mais lúdica e a gente não perder tanto tempo nisso, né? Porque tem mais slides para vir aí, e a gente tem que explicar como a gente, isso de recomendação, é interessante explorar ou posicionar dessa forma. Ou... Tá. Ô, Lucas, deu uma travada ao longo da sua fala, mas eu acho que eu peguei um pouco do que você quis perguntar, que é como apresentar essas informações, dar preferência ao quê, e tudo mais, né? Eu acho que o mais importante é você buscar um valor de quanto o seu mercado movimenta em termos de dinheiro. Então, se você mostra que, putz, as empresas, mundialmente falando, as empresas de monitoramento de veículos vão faturar 18 bilhões de reais, isso já é um número muito claro de tamanho de mercado, tá? Você não precisa falar muito mais do que isso, porque isso já dá o tom do tema, tá? Essa questão de crescimento é legal também, porque aí você mostra que é um mercado que está desenvolvendo e que a tendência é que você tenha uma parcela que vai crescendo ao longo dos anos. Você pode buscar outras informações, caso você ache, por exemplo, mais pessoas estão investindo em tal tipo de solução, procurar dados que sejam mais específicos para o seu mercado, assim. Mas eu acho que você tem que ser simples, tá? Não pode gastar tanto tempo nisso, porque é como você vê aqui no exemplo, em uma frase você já consegue falar muita coisa, tá? Então acho que você não precisa entrar mais a fundo que isso. Você até pode apresentar algum gráfico a mais, mostrar o market share, por exemplo, das empresas nesse mercado. Market share é a fatia de mercado de cada empresa, né? Mas eu acho que também você não precisa fazer um estudo tão a fundo. Eu acho que é importante que você esteja preparado. Então, se a pessoa te pergunta alguma outra coisa, você tem que saber. Mas na apresentação é só o essencial. Vocês têm 4 minutos, né? Então vocês têm que ser espertos, porque não dá para vocês enrolarem ou gastarem muito tempo em um tema e perderem tempo para as outras coisas, tá bom? Legal, obrigado. Beleza. Bom, passando então, o próximo é a solução. É nesse momento que você vai mostrar por que que você decidiu abrir a sua empresa, o que que a sua empresa traz como proposta de valor, tá? Nesse ponto, é mais importante que você foque na proposta de valor do que especificamente em funcionalidades, tá? No meu slide, eu fiz um pouco diferente. Eu falei um pouco de funcionalidades no começo e falei das propostas de valor mais para o final. Mas é como eu falei, ali é de contexto de cada apresentação. Mas o importante é que você dê uma ênfase às propostas de valor. Tá? A proposta de valor, imagino que vocês já saibam bem, que é a forma como a sua empresa resolve o problema. A diferença para a funcionalidade é que a funcionalidade você está falando ali de, enfim, um botão, um gráfico, algum relatório, mas a pergunta que a gente quer responder é como esse gráfico, como esse relatório ajuda a empresa, ao cliente, a resolver o problema dela. Não adianta você falar que eu falar que o meu sistema gera trocentos gráficos sobre os carros, sem que esses resultados dos gráficos sirvam para alguma coisa, entendeu? Então, é nisso que vocês têm que focar no momento de apresentar a empresa de vocês, tá? Caso vocês falem de concorrentes, também é importante que vocês mostrem o que diferencia vocês dos concorrentes, que eu vou falar na sequência, tá? Eu só queria dar mais uma observação, é que nesse momento é um dos momentos de clímax da sua apresentação. Eu vou falar um pouco mais disso lá na frente, mas nessa parte você tem que falar com um pouco mais de energia, tá? Para que as pessoas entendam, vejam como você acredita no seu negócio, como é uma coisa interessante, você tem que ativar o interesse das pessoas nesse momento, tá bom? Bom, o próximo aspecto, o próximo tema, no caso de vocês, e no meu caso, por exemplo, eu não apresentei um MVP na nossa apresentação, mas para vocês faz sentido, então eu vou falar aqui. O MVP vocês também já devem saber de cabeça para baixo,
mas é esse processo interativo que você busca gerar valor para o seu cliente, mesmo que você não tenha desenvolvido nada, mesmo que você tenha, o seu produto seja um grupão no WhatsApp, e que isso de alguma forma gere valor para o seu cliente e você consiga resolver o problema dele de forma rápida e minimamente. Tá? E a função do MVP é você ter essas respostas sobre a sua proposta de valor, sobre, além da proposta de valor que está aqui no slide, a dor e o tamanho de mercado. Tá? Então, é nesse processo iterativo que você também vai conseguir fazer esse raio-x da sua empresa. Tá? Então, é muito importante para vocês mostrarem como foi todo esse processo. Eu acho que aqui também é legal vocês tentarem ser o mais científicos possível, entre aspas, que é mostrar, olha, a gente tinha essas hipóteses de que a nossa solução poderia gerar valor para esse problema da seguinte forma. A gente foi a campo, nós buscamos X usuários para testarem o nosso sistema e como a gente não tinha nada desenvolvido, a gente criou uma solução, um MVP em pouco tempo que resolvesse o problema dessa forma. Depois de testar com esses usuários por um certo período de tempo, a gente chegou às seguintes conclusões. E aí vocês falam um pouco das impressões dos usuários. Aí é legal falar, usar citações deles, mostrar como foram as reações dos usuários. Se você tiver, por exemplo, se vocês tiverem feito algum estudo com quantitativo, é legal mostrar algum tipo de gráfico de como foi a resposta das pessoas. Quando eu digo quantitativo, eu estou falando do MVP, não de um Forms, tá? Eu sou contra Forms. Mas é legal você mostrar esses dados e os depoimentos das pessoas, tá? Não tem nada melhor para o seu negócio do que o depoimento de um cliente ou de um terceiro, porque é ele que está validando a sua solução, tá? Por isso que as empresas costumam colocar no site os depoimentos dos clientes, tá bom? Beleza. A partir daí, vocês vão ter apresentado esses resultados e é importante que você faça uma análise de qual foi a opinião de vocês sobre esses resultados. Então, a dor do usuário realmente é grande? Você acha que ele pagaria por isso ou você conseguiu fechar alguma venda nesse processo? Existem muitas pessoas com esse problema, ou seja, você não está falando com uma pessoa que vai ter esse problema e só, você vai conseguir replicar isso com outras pessoas, ou seja, existe mercado? E a terceira pergunta, a sua solução foi capaz de resolver o problema minimamente? Beleza, tem um problema, mas o seu aplicativo, o seu sistema, a sua plataforma, ela consegue mesmo ajudar essas pessoas? Ou, na verdade, não? Ou, na verdade, não ajuda tanto? Então, são essas perguntas que você tem que ser capaz de responder, primeiro internamente com a sua equipe e, claro, apresentar no pitch, tá? E porque são essas perguntas que vão te levar, vão te mostrar quais são os próximos passos. Não adianta você querer abrir um CNPJ, abrir conta num banco, se a sua solução não foi capaz de resolver o problema, ou se o problema que você estava imaginando é tão fraco que ninguém quer pagar um centavo para que você resolva ele. Tá? Então, é muito importante que vocês direcionem os seus próximos passos a partir dos seus resultados, porque aí você vai ter uma saída muito mais sensata para a conclusão do seu MVP. Tá? Então, por exemplo, falando da Retina Vision, a gente ficou 1 ano e meio num processo de MVP. Óbvio, a gente teve um caminho um pouco diferente, porque a gente já tinha tido uma captação por causa da oxigênio e tudo mais, mas a gente ficou 1 ano e meio ali testando alguns mercados. Então, o primeiro mercado que a gente entrou foi o das seguradoras, para recuperação de veículos. A gente passou alguns meses buscando outras empresas além da Porto Seguro para oferecer nosso produto. A gente fechou outros contratos, mas depois de fechar esses contratos, a gente viu que a nossa solução sozinha não era capaz de resolver o problema deles. Basicamente, porque o nosso sistema apontava os carros roubados em tempo real, só que eles não tinham equipe em campo para acionar junto com a polícia
para conseguir efetivamente chegar lá no local e recuperar o carro a tempo, porque o carro está em movimento. Então, 5 minutos depois dele passar na frente da câmera, ele já sumiu. Então, a gente só deparou com isso depois que a gente já tinha um CNPJ, que já tinha um investimento. Enfim, são coisas que acontecem. Mas a gente verificou nesse processo que realmente a gente não conseguia gerar uma proposta de valor suficiente para resolver o problema. Então, a partir daí, a gente foi buscando outros mercados em que a nossa solução ou pudesse se adaptar ou que, com pequenas alterações, a gente pudesse agregar mais valor, que tivesse um mercado grande e uma dor grande, entendeu? Então, esse foi um processo iterativo que durou 1 ano e meio para nós. Acho que demorou um pouco mais para o nosso lado, porque a gente já tinha empresa formalizada, então a gente ali estava comendo caixa mês após mês, então tem uma responsabilidade ali que a gente tinha que pensar na saúde financeira da empresa, e não é tão fácil voltar algumas casas. Mas quando a gente fez isso, a gente conseguiu passar por esse processo de MVP, e como eu falei, agora a gente está num caminho que parece ser muito mais saudável para o nosso negócio. Tá? Então, eu queria deixar esse aspecto bem claro, porque não adianta você só falar, os resultados foram esses e a gente vai continuar, ponto. Mas vai continuar para que lado? O que vocês precisam fazer? Qual que é o próximo passo? Aí é importante vocês mostrarem, se a proposta de valor foi o problema, então vocês têm que pensar em uma outra forma de resolver o problema. Se não é se não é recuperando carros com uma câmera, pode ser com um drone, pode ser com mais gente em campo, pode ser encontrar um rastreador mais barato, enfim, esse tipo de análise que vocês têm que fazer para mostrar para os jurados, tá? Para mostrar que vocês realmente são técnicos, são capazes de resolver esses problemas analiticamente, tá? Beleza, falei bastante coisa. Não sei se tem alguma dúvida agora. Senão eu vou dar continuidade. Bom, vou continuar então. Se alguém quiser, fala aí que eu pauso, tá bom? Vamos lá. A partir daí, vem um ponto bastante importante, principalmente no começo da empresa, que é o time, tá? Então, quando você tem pouca coisa, quando você ainda está numa fase inicial da empresa, você ainda não tem tanto número para apresentar, você não tem tanto resultado, acho que o seu maior recurso, quer dizer, não só nesse momento, né? Em todo momento, o seu maior recurso vai ser o time, mas ainda mais nesse momento é importante você ressaltar que o seu time é bom. E para isso, primeiro você tem que ter um time bom, né? Óbvio que, imagino que as equipes já estejam montadas, mas eu acho que é muito importante que vocês façam essa análise. A equipe de vocês, primeiro, é uma equipe? É importante que não seja só uma pessoa. Existem uma série de empresas que são fundadas, só tem um sócio, mas a chance delas darem certo é muito menor do que empresas com 2 ou mais sócios. As pessoas costumam recomendar ali entre 3 e 4 pessoas, pelo que eu me lembro. É muito importante que essas pessoas sejam, primeiro, bastante técnicas, técnicas independente da área delas, né? Então, seja na área de comunicação, na área criativa ou na área de desenvolvimento, é importante que ela tenha bastante conhecimento. É importante que essas pessoas busquem ao máximo ter experiência no mercado em que elas estão trabalhando. No nosso caso, a gente não tinha nenhuma, mas enfim, são coisas da vida. A gente, por outro lado, era muito técnico. É importante que as pessoas sejam multidisciplinares de certa forma, tá? Então, é importante que você tenha uma pessoa na equipe que possa te complementar para vocês não baterem cabeça juntos, basicamente, tá bom? E na apresentação, isso pode ser um diferencial muito grande para a sua empresa. E eu falo isso por causa própria, assim, porque quando a gente passou no Oxigênio, a gente não tinha CNPJ, não tinha clientes, a gente tinha um PPT, um protótipo meio capenga e um resultado de um piloto que a gente fez no estacionamento, que era um resultado legal. Mas também não era grande coisa.
Só que eles já conheciam a nossa equipe, porque eles já trabalhavam com a gente ali há mais ou menos um ano, por conta da disciplina, do projeto que a gente vinha tocando. Então, eles conheciam a gente e eles sabiam que a gente entregava, tá? Então, por conta disso, a gente conseguiu passar na frente de uma série de empreendedores que já tinham N métricas à frente da nossa, mas que eles não tinham o menor conhecimento, tá? E quando a gente fala principalmente de investimento e vendas, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de pessoas que fazem decisões 100% emocionais, tá? Então, você ter a confiança da pessoa do outro lado, às vezes é mais importante do que você ter todos os resultados e as métricas, porque você mostra para ela que, olha, coloca seu dinheiro em mim que eu consigo resolver, tá bom? Então, aqui é legal que vocês ressaltem o que a sua equipe tem de bom, quais são as complementaridades, tá? E como os trabalhos se dividem, né? Aí, conforme a equipe vai aumentando, você tem que generalizar isso um pouco. Então, eu não entrei a fundo em cada um, eu falei mais genericamente. Falei que são os pianos, tem 5 politécnicos, desde a graduação até o doutorado. Então, é mais ou menos nessa linha, tá? Beleza. E aí, para concluir, a conclusão, obviamente, que são essa questão dos agradecimentos finais, que aqui é um ponto bem importante também, tá? Que é aquele momento final em que você volta para o slide com o logo da sua empresa, que você agradece a todos e que você conclui a sua apresentação. É importante que você conclua ela bem para puxar a plateia, para bater palmas, para, enfim, interagir com você, fazer perguntas. Então, tem muita gente que acaba terminando, eu sempre cito esse exemplo, terminando a apresentação falando, essa é a Retina Vision, é isso, tchau. Quando você fala é isso, você está basicamente resumindo toda a história da sua empresa, tudo de muito legal que você falou nos últimos minutos para isso. É só isso. Tchau, gente. É só isso. Até mais. Então, aí você desvalorizou completamente o seu negócio. Então, esse é o momento que você tem que falar, estufar o peito, assim, e falar, nós somos a Retina Vision. Muito obrigado. Quando você fala esse muito obrigado, as pessoas já têm ali automaticamente na cabeça delas o ímpeto de bater palma. E aí você vai conseguir puxar as pessoas para fazerem isso. Tá? Então, essa é uma forma de você terminar muito bem a sua apresentação. Tá? Deixa eu dar uma lida aqui no que eu tinha colocado de observações. Também é legal que você, se você tiver algum tempo, você fala, olha, pessoal, eu estou à disposição, vou ficar no evento mais alguns minutos, então quem quiser pode me chamar para tirar dúvidas. E também é legal você deixar no slide apresentado as suas informações de contato, que aí as pessoas tiram foto, enfim, depois elas mandam um e-mail ou mandam um WhatsApp para você, tá bom? Bom, sobre os temas da apresentação, eu concluí. Aí eu queria saber se tem mais alguma dúvida, é bastante informação, tá? Então, vamos lá, se tiverem dúvidas, podem falar. Pessoal, pode só abrir o microfone e falar, não precisa mandar no chat, não. Temos dúvidas? O Vitor. Oi. Boa noite, meu nome é Felipe, eu sou o fundador da The Embody, que é um marketplace de serviços de saúde e bem-estar. E a minha dúvida é, eu já fui em alguns eventos, né, de startups, os Demo Days aí, e eu percebo que o pitch completo mesmo, né, problema, mercado, solução, tudo mais, ele geralmente é feito quando a pessoa tem um tempo maior, né, uns 5 minutos, por aí. A gente vai ter 4 minutos. Você acha que dá para encaixar tudo isso em 4 minutos? Inclusive, por exemplo, a apresentação que eu montei, eu não incluí mercado no meu. Eu tenho uma apresentação com estudo de mercado, só que eu tirei toda a parte de mercado. E aí eu estou pensando ainda se eu coloco a parte de solução, né, que a gente vê de longo prazo, ou não, porque questão de tempo, assim.
Tá, vamos lá. A primeira coisa é, sim, pitch, 5 minutos, você tem que falar o essencial. Então, eu contei um monte de história aqui, mas eu acho que basicamente tudo que eu falo no pitch se resume nessas frases que eu coloquei nos exemplos, tá? Então, nesse tipo de situação, falando em frases claras, curtas, e que sejam objetivas, você consegue reduzir muito o tempo da sua apresentação, tá? Então, só para você ter uma ideia, esse pitch que eu apresentei para vocês, da nossa empresa, da Retina, ele foi feito para ser falado em 5 minutos. Eu provavelmente falei um pouco mais de tempo aqui, porque foi de forma mais descontraída, não estava de olho no relógio, tá? Mas ele pode ser falado em 5 minutos sim, tá? O de vocês, ele tem um pouco menos de temas, tá? Eu coloquei todos os temas aqui. É bom que você cite pelo menos de forma rápida, um pouco de todos, tá? Óbvio que você tem que dar uma importância muito grande para a sua solução, para o seu MVP. São aqueles momentos de clímax, sabe? Próximos passos. Enfim, você tem que saber o que priorizar e ser objetivo, e treinar bastante, claro, porque aí você vai conseguir falar isso dentro dos 4 minutos, tá? É possível sim. Obrigado. Ô, Vitor, boa noite. Boa noite. Cara, eu queria fazer uma pergunta. Se tratou da estrutura do da apresentação, quando todas as coisas, né, tem uma certa linearidade e um certo nível de resultado mínimo esperado que foi atingido ali, que você demonstra. Eu queria... como que você trata os fracassos na sua apresentação sobre o MVP, por exemplo? Como que você aborda as coisas que deram errado de uma forma correta? Tá, legal. Eu acho que o mais importante é você ser sincero. É você não tentar maquiar esse fracasso, porque é como eu falei aqui nos próximos passos. O fracasso vai te levar a uma nova direção de próximos passos. Esse próximo passo pode ser uma série de coisas. O mais drástico de todos seria, enfim, desistir da ideia, fechar a empresa, enfim. Mas acho que não é o caso aqui num processo de MVP em que você tem uma série de caminhos que você pode seguir, tá? Então, eu acho que o mais legal é você falar, olha, o teste deu errado, em tal sentido, a gente viu que a solução não gerava valor dessa forma, e a nossa próxima etapa é estudar, por exemplo, o mercado para entender como que outras empresas conseguem gerar valor e como a gente pode adequar a nossa solução para isso. Eu acho que isso tem um lado que pode parecer um pouco estranho na apresentação, você falar, o teste deu errado. Mas, por outro lado, você ganha muita confiança das pessoas de mostrar que você é sincero e de que, deu errado, mas eu tenho um plano de ação. Eu sei o que fazer para mudar esse panorama, entendeu? Então, eu acho que isso é incrível, assim. Tipo, raramente eu vejo esse tipo de situação. Mas eu acho que quando o empreendedor consegue ter a maturidade de mostrar isso, ele mostra para mim muito do caráter dele, assim. Eu acho super interessante ter essa sinceridade, se for o caso, se for o cenário, tá? Muito obrigado, Vitor. Eu concordo muito com o Vitor, pessoal. Acho que é uma chance de vocês apresentarem, porque vocês não estão fazendo um pitch de vendas, assim, essa é a chance de vocês. Esse é o segundo pitch intermediário, a gente está na fase de treinar, então E provavelmente muitos MVPs não deram certo de primeira, então eu concordo muito. Acho que pode ser uma chance bem legal para vocês incluírem no pitch de vocês. Mais perguntas? Sim, sim. Boa noite, Vitor. Rafael, sou o founder da UFIT. Eu queria saber, na verdade, assim, o nosso MVP ele está em fase inicial, né? Então, assim, eu não tenho como expor muitos dados, mas a questão de mercado e problemas e validação de que, de fato, a ideia ela tem aí essa aceitação no mercado, isso já está muito claro no nosso pitch. Como que eu faço dentro desse MVP, porque eu não consigo mostrar isso claramente, sendo que o meu MVP não está tão completo ainda, sabe? Sim, claro. É aquilo, você tem que trabalhar com o que você tem. Então, se você ainda não tem o MVP, você invariavelmente vai focar o seu pitch, você vai gastar mais tempo falando de mercado, de dor e da solução que você está se propondo a iniciar o MVP.
óbvio, também é o momento de você, cara, corre atrás e tenta dar um jeito de conseguir algum resultado até lá. Mas se você não conseguir, procura suas outras armas para apresentar. Ok, obrigado, Vitor. Beleza. Bom, se tiverem mais dúvidas, vamos lá, senão eu vou passar aqui para a parte final da apresentação. Bom, acho que eu vou passar então. Qualquer coisa o pessoal avisa. Agora, um aspecto muito importante do pitch também, que é aquele negócio da apresentação, do gestual, da fala, do nervosismo, da ansiedade, que são muito comuns para todo mundo, tá? Inclusive para mim, eu sempre fui uma pessoa super tímida, sempre tive dificuldade para falar em público, mas fui desenvolvendo essa oratória ao longo de muito treinamento, assim. Tive muito suporte ao longo da aceleração, porque eles davam uma mentoria para isso, ajudou bastante, mas também não tem jeito, cara. Você precisa de plateia, você precisa chamar seus pais, seus tios, seus amigos e falar, chama um amigo e fala, vamos fazer um call aqui que eu quero treinar esse negócio, depois de pagar uma cerveja, sei lá, tem que estar fazendo, porque se você não estiver fazendo isso com frequência e com plateia, não vai sair legal, pelo menos para mim, tá? Óbvio, tem gente que é super comunicativo, sai lá e fala tudo perfeitamente, mas eu não sou essa pessoa, então eu sempre recomendo treinem bastante, tá? Principalmente sem olhar os slides, porque quando você treina sem olhar os slides, você se torna independente deles, tá? E aí você não precisa ficar lá lendo, mostrando que você não sabe muito do assunto, você mostra que quando você não lê o slide, você mostra muito mais confiança, tá? Você pode dar uma olhada de vez em quando para dar uma interagida e tudo mais, mas o ideal é manter isso de forma rápida, assim. Aí vamos lá, falando um pouco de design. Mantenha a sua apresentação sempre limpa. O slide, ele é um complemento para a sua fala. Então, você não precisa, aqui, nessa apresentação, um monte de coisa que eu falei está repetida no texto, tá? No pitch, isso é totalmente errado. Eu quis deixar isso assim para que vocês possam depois ler a apresentação e ter todo o conteúdo, tá? Mas se você vê no meu pitch, normalmente só tem palavras-chave aqui, tá? Só tem algum texto curto, uma linha, duas no máximo. Aqui, por exemplo, é só palavra-chave, tá? Usa a apresentação para complementar a sua fala. Segundo, tenta ser o mais clean possível. Então, como eu falei, eu não sou da área de design e a gente não tem ninguém da área de design na Retina, tá? Então, eu me viro para tentar fazer uma apresentação bonita mesmo assim. O meu caminho foi fazer um slide super clean, tudo branco, escolher uma fonte interessante e colocar algumas imagens boas que eu encontrei na internet, tá vendo? Então, não tem nenhuma coisa de outro mundo aqui, tá? Eu acho que é mais importante que você tenha uma apresentação clara, visualmente, bonita, bonita no sentido de ela tá limpa, tá nítida as informações, as pessoas não terem que ficar lendo. Se você coloca uma pessoa para ficar lendo o seu slide enquanto você está falando, ela não vai estar prestando atenção na sua fala, tá? Então, ao invés de empipocar a apresentação com animações, com cores, com gráficos de todos os tipos, tente ser o mais clean, tente colocar a informação de forma simples nos slides, tá? Como eu já tinha falado, evite ler, porque isso mostra que você não tem tanto conhecimento do assunto. Sobre o design eu acabei de falar, mas, cara, uma das startups que foi selecionada com a gente na Oxigênio, eles também não tinham nenhum designer. E, a apresentação deles eu nunca tinha visto nada tão simples possível. Eles usavam emojis na apresentação para mostrar a questão de dor do usuário e proposta de valor. Então, no slide do problema, eles tinham aqui um emoji de uma carinha triste, gigante no slide. Era só isso, a imagem do slide com um textinho. No slide de produto, aí eles tinham uma carinha feliz. E era isso mesmo. E, tipo, óbvio, não é a apresentação ideal, principalmente se você for falar em vendas, mas, tipo, pelo menos eles não colocaram não poluíram muito o slide, tá? Então, seja simples, seja clean, porque isso vai facilitar a sua vida, inclusive para editar
e construir esse pitch. Como eu já tinha falado, você tem 4 minutos, então fale o essencial, seja objetivo, não perca o seu tempo entrando a fundo em alguma história, alguma coisa que você gosta ou que você acha interessante só por aprofundar, sabe? Pense no seu objetivo e nos temas que você ainda tenha para falar à frente para bater o tempo, tá? Quando a gente fala, apresenta e a gente está meio nervoso, normalmente a gente costuma falar um pouco mais rápido do que o normal. Então, isso é uma coisa ruim e também é uma coisa boa. A coisa boa é porque você consegue encaixar um pouco mais de tempo, de fala no seu tempo, né? Mas o lado ruim é que a sua fala deixa de ser tão natural e às vezes você pode ter um grande problema com isso. De embaralhar as palavras, de se perder no meio, tá? Então, o que eu recomendo é que você tente se manter calmo, né? Para falar com calma, mas tenha em mente que você tem pouco tempo e que você precisa falar só o essencial, tá? E aqui, no último ponto, acho que é importante também comentar sobre a altura, a velocidade eu já falei, né? A altura da voz também é importante, que você tente sempre manter a sua voz estável conforme a apresentação pede, tá? Então, em momentos de clímax, é legal que você dê aquela acentuada na voz, dê uma ênfase no momento, chame a atenção das pessoas, tá? Também é importante, bom, enfim, agora num contexto de quarentena isso não acontece muito, porque está todo mundo à distância, mas quando você está num palco, é muito comum que quando você está nervoso, você fica passeando pelo palco, de forma meio sem sentido, você fica indo para frente, para trás, tal, e isso só atrapalha, tanto para você que está falando, como para quem está ouvindo a sua apresentação, tá? Então, o que eu recomendo é, cara, finca os pés no chão, abre um pouco a base dos pés, porque aí você vai aumentar a sua estabilidade e tenta ficar nessa posição, tá? Uma coisa que é legal, que as pessoas às vezes fazem, é dar uma certa caminhada pelo palco de um lado para o outro, porque em certo momento você está focando no lado esquerdo da plateia e no outro você vai estar no lado direito, então você vai conseguir usar isso para chamar a atenção das pessoas. Só que é um movimento muito mais estratégico do que uma questão mais de nervosismo, tá? Beleza. Aí, o último slide aqui da apresentação que eu queria falar com vocês é essa questão que é super importante, que é ansiedade e nervosismo, tá? Então, eu acho muito difícil que alguém não fique nervoso antes de fazer uma apresentação em público, porque, putz, isso pode dar muito medo. Será que as pessoas vão gostar do que eu estou falando? Será que eu estou falando as coisas certas? Então, é aquilo, cara. Treina, tenha certeza de que os seus dados estão corretos, que você vai conseguir passar vários passos em relação ao nervosismo. Aí, eu coloquei algumas das coisas aqui que eu gosto de fazer para me preparar. Então, a primeira é a mais óbvia de todo, respirar fundo antes da apresentação e durante, né? E quando eu digo isso, eu estou falando de forma concentrada mesmo, tipo, para ali uns 10 segundos, puxa a respiração, volta, fecha os olhos se achar melhor e foca na respiração, porque isso aí com certeza vai te acalmar, tá? O que é legal também falar, isso aqui eu já tinha comentado, de abrir um pouco a distância entre as pernas, tá? E uma coisa que é muito interessante são as posições de poder, que acho que todo mundo ri quando as pessoas falam disso, muita gente não acredita, mas para mim super funciona, tá? Eu não sei se vocês já viram esse TED Talk, super famoso, tá? Basicamente, a moça falando, eu esqueci o nome dela, aqui, Amy Cuddy, ela fala sobre como as posições e a sua linguagem corporal interferem na sua confiança e mostram até para as outras pessoas quem é você, tá? Então, acho que é muito legal vocês se aprofundarem nesse assunto, assim, verem esse TED Talk, tipo, 18 milhões de visualizações, é super famoso. Mas uma das coisas que antes eu fazia mais, agora eu não faço tanto, porque agora
tem um pouco mais de molejo e tal, já não fico mais tão nervoso, abre os braços assim, coloca as mãos na cintura, é esse tipo de posição que você abre o peitoral, basicamente, assim. Isso te coloca numa posição de maior poder, entre aspas, que é totalmente o oposto de quando você cruza os braços, de quando você coloca a mão na cabeça, que é uma posição mais de proteção. Então, quando você faz essa posição de poder, inconscientemente, o seu organismo, você se sente mais confiante. Então, se você faz isso ali por 2, 3 minutos logo antes da sua apresentação, pode acreditar em mim, você vai ficar mais tranquilo. Tá? E por último, é aquilo que eu já tinha falado. Treine. Se você treinar, se você tiver afiado, você vai conseguir apresentar bem. Tá? Eu não estou recomendando aqui para você decorar. Eu acho que cada pessoa, nesse quesito, tem o seu método. Acho que decorar pode ser um problema, porque se você esquece, você trava. Se você esquece de alguma coisa na hora, você não sabe mais como continuar. Tem gente que funciona assim. Mas como eu falei, o que eu gosto de fazer é treinar sem olhar para o PPT. Então, às vezes, eu pego o mouse e eu estou no meu quarto, estou treinando, aí eu passo o slide, só dou uma olhadinha rápida para ver se o slide está correto, e aí continuo a treinar sem olhar para a tela do computador. E aí eu vou passando a apresentação dessa forma, porque aí eu me torno independente do computador. Tá? Então, com isso, a gente conclui os temas da mentoria em si. Tá? Óbvio, a gente tendo mais tempo poderia aprofundar em mais uma série de coisas, assim, mas eu acho que a ideia foi ser uma apresentação geral sobre pitch. Tá? Queria saber se tem mais alguma dúvida. Se não tiver, aí a gente pode passar por uma oficina entre aspas, né? Nesse tempo de 20 minutinhos aí que a gente ainda tem, tá? Pessoal, alguma dúvida? Beleza. Bom, então vamos lá. O que eu queria pensar aqui junto com vocês, nunca fiz isso antes, tá? Então vamos ver se dá certo. Eu queria propor uma atividade mais interativa entre nós, até para eu conhecer um pouco mais de vocês e a gente conversar. Eu posso até dar um feedback aí para algumas pessoas. O que eu pensei foi o seguinte: um dos aspectos mais importantes do pitch é o elevator pitch, que nada mais é que um pitch super resumido da sua empresa, que você faz ali num ambiente mais descontraído, ou num ambiente que você não tem tanto tempo com a pessoa do outro lado para falar com ela. Então, eu coloquei aqui, normalmente, qual que é o formato do elevator pitch, tá? E aí eu já dei o exemplo da Retina Vision. Então, eu dei um exemplo de um possível elevator pitch da Retina Vision. Então, vamos lá. A Retina Vision ajuda prefeituras a aumentar a segurança em cidades usando a inteligência artificial. Então, nessa frase, você falou do nome da sua empresa, qual que é o seu mercado, qual que é a sua proposta de valor e qual que é o seu diferencial. Então, apesar de ser apenas uma frase, ela tem muita informação contida aí. E ela já pode ser um ponto de partida para uma série de perguntas que o investidor pode fazer para você. Enfim, normalmente, você vai usar esse elevator pitch muito mais do que o pitch normal, porque é muito mais comum que você fale com alguma pessoa de forma informal do que você esteja ali no palco apresentando e tudo mais, tá? E um outro ponto que eu tinha esquecido de comentar, é importante que todas as pessoas da equipe tenham a capacidade de apresentar tanto o elevator pitch como o pitch normal da empresa, tá? Porque se você for depender só do CEO e ele ficar com dor de barriga, você tá ferrado, meu. Então, todo mundo tem que ser capaz de fazer o elevator pitch, ainda mais no começo da empresa, cara. Todo mundo tem que ser vendedor, todo mundo tem que ser desenvolvedor, um pouco de tudo aí. Então, cara, esteja por dentro e estudem, mesmo que você seja do time de desenvolvimento, tá? Aí o que eu pensei em propor com vocês aqui foi para que vocês agora, nesses minutos finais, fizessem o elevator pitch da empresa de vocês e quem quiser,
falar aqui no call para mim, e aí eu posso dar um feedback e tudo mais. Eu não sei se vai dar tempo de fazer de todo mundo, porque é bastante gente, mas eu acho que os feedbacks que eu posso dar provavelmente vão atender a mais de uma pessoa, a mais de uma empresa, tá? Então, acho que vai atender. E caso alguém queira aprofundar um pouco mais ou me mandar depois, aí eu também passo o meu telefone aqui no final, meu e-mail, e a gente pode continuar essa conversa depois, tá? Então, o que eu queria propor é isso, tá? Para vocês fazerem esse elevator pitch agora e me mostrar, não sei, daqui uns 2 minutinhos, quanto tempo vocês precisam para fazer isso? Daí a gente faz essa rodada de feedback, tá bom, pessoal? Tá bom. A gente já pode falar? Bem fácil. Pode, claro. É que a gente montou enquanto você estava falando, já para ver se ficou bom, né? Boa noite. A gente é da empresa Monchá, Monique, minha irmã, e Vanessa, que aqui é meio apertadinho. Eu vou ler o que a gente colocou aqui. Então, a Monchá ajuda gestantes a realizar o seu chá de bebê de forma marcante e eficiente. Legal. Tá. Só deixa eu compartilhar de volta a minha tela, que eu tirei aqui, mas depois alguém ainda esteja lendo. Beleza. Então, só repete para mim que eu perdi a concentração nessa. Tá bom. A Monchá ajuda gestantes a realizar o seu chá de bebê de forma marcante e eficiente. Legal. Primeiro feedback. Gestantes é um mercado gigantesco. Não sei se vocês já fizeram algum estudo sobre isso, mas com certeza, eu não tenho a menor ideia de qual é o número, mas com certeza tem muita mulher gestante no mundo. Então, isso já é um ponto positivo, tá? O feedback que eu pensei em dar foi um pouco de extrapolar mesmo essa questão do elevator pitch e falar da empresa em si. Eu achei que o elevator pitch é isso mesmo, não tem muito erro, é uma ferramenta simples, tá? E acho que tá certíssimo. E aí eu só queria entender um pouco mais de como que vocês entregam a proposta de valor de vocês. Tá. Peraí que a minha irmã explica melhor. Então, é que a gente iniciou o projeto, a gente ia fazer lista de chá de presente para chá de bebê. Só que aí, com o negócio de pandemia, com os questionários que a gente aplicou, a gente percebeu que é um problema que já foi solucionado, não havia necessidade. Então, a gente decidiu fazer o chá de bebê. No caso da pandemia agora, a gente vai iniciar com chá de bebê virtual. Então, a gente vai criar o evento. No caso, se a pessoa não tem um celular ou um notebook para fazer que nem a gente está aqui usando o Zoom, a gente aluga o equipamento, então a gente vai até a casa da pessoa, monta todo o esquema, se ela não sabe mexer com tecnologia, e a gente vai fazer um serviço, que é uma coisa comum que tem no chá de bebê, que são gincanas, por exemplo. Então, a gente vai montar um kit e entregar na casa de cada convidado dela, e aí todos eles vão ligar a câmera ao mesmo tempo, no horário combinado do convite, e vai realizar o chá e cada um vai fazer a sua atividade na sua casa. Então, a gente vai fazer, nesse momento de pandemia, um chá de bebê virtual, único, diferente, que ninguém fez igual. E depois, futuramente, a gente pensa em continuar com esse serviço, essa prestação de serviço, mas para chá de bebê normal, né? A gente vai prestar uma consultoria aí. Mas seria essa entrega de valor que a gente vai fazer hoje, um chá de bebê único, diferenciado, e a gente vai correr atrás de tudo para a pessoa. Legal. E já tem empresas que fazem isso no Brasil hoje? Que a gente tem nas nossas pesquisas, a gente não achou nenhuma que faz esse serviço, né? Tem, assim, o que a nossa ideia inicial, a gente acabou achando, né, durante o processo no NEU, nós acabamos achando várias empresas que fazem o mesmo serviço hoje em dia. Então, não foi viável continuar com a ideia inicial. Entendi, tá. Então, eu acho que um feedback que eu posso dar sobre a proposta de valor, enfim, eu não conheço o problema mais a fundo, né? Então, acho que não tem muito o que comentar, mas sobre a concorrência, eu acho que é importante vocês procurarem. Talvez não tenha aqui no Brasil, mas se é um mercado interessante, lá fora vai ter. Assim, principalmente, imagino, Estados Unidos, que acho que isso é uma cultura bem comum lá, ainda com essa questão de consumismo, enfim,
de presentear e tudo mais, eu acho que talvez já tenha alguma coisa nesse sentido. Então, acho que é importante vocês darem essa olhada para não trazer essa resposta. Ah, não encontramos concorrentes, tá? Inclusive, é muito bom que você tenha empresas em que você se espelha. Então, na Retina, a gente tem um concorrente que é uma empresa que é uma empresa que a gente se espelha lá fora, o que eles têm um modelo parecido conosco, eles já fizeram M&A, ou seja, eles já foram vendidos, e que a gente, de certa forma, copia algumas coisas que eles fazem aqui, e num bom sentido, porque a gente copia as coisas boas e melhora as coisas ruins, assim. Então, é legal vocês aprofundarem mais essa questão da concorrência, tá? Beleza. Acho que o Felipe tinha levantado a mão aqui. Bom, pessoal, só para... Obrigada. Exatamente. E parabéns pelo projeto, tá bom? Obrigada. Isso aí. Eu levantei a mão para apresentar mesmo, só que agora é o Lucas, aí depois sou eu. Tá bom. É que eu não estou acompanhando aqui, eu só tinha visto ali. Ó. Boa. Bem, Lucas da Ecomilhas aqui então, o Elevator Pitch da Ecomilhas. A Ecomilhas ajuda empresas de mobilidade urbana sustentável a gerenciar a aquisição, retenção e engajamento de usuários de forma sustentável por inteligência de dados. Basicamente isso. Tá. O seu elevator pitch, para mim, ele ficou um pouco intangível, assim. Eu não consegui entender exatamente como que você vai ajudar essas empresas. Óbvio, às vezes é difícil mesmo, mas para mim não está tão claro ainda. Então, me explica um pouco mais do seu negócio. Legal. A Ecomilhas é uma startup de micromobilidade urbana. A gente incentiva os modais de sustentabilidade dentro de grandes cidades com sistema de milhas. Né? Então, todas as bicicletas, bike sharing, car sharing, a própria modais elétricos em si, toda vez que algum usuário, né, roda ali alguns quilômetros nesse modal, ele ganha as milhas em cima desses quilômetros e ele troca por produtos dentro do nosso marketplace. Então, a gente tenta explorar essa parte para o B2B, e aí o serviço que a gente vende para o explora para o B2C, o serviço que a gente vende para o B2B é justamente o gerenciamento de engajamento, a inteligência de dados, a recorrência, os análises com algumas dashboards e assim por diante. Tá, legal. Aí, só para comentar em cima do elevator pitch, acho que também não tem problema, porque realmente, às vezes é mais difícil, às vezes a startup tem uma complexidade maior para fazer essa apresentação, a gente não tem problema. E isso é até interessante porque aí gera a pergunta, tá? Mas o que é isso? Então, aí você começa uma conversa, entende? Legal, bacana, parabéns também. E aí, me explica melhor, quem que na prática é o cliente de vocês? Quem que faz uso da solução? E vocês falou sobre gráficos, relatórios. Qual que é o valor que essas funcionalidades estão gerando? Ou se Legal. A gente é B2B2C, então quem é de fato o cliente, quem paga para a Ecomilhas fazer acontecer com tudo isso, são empresas de mobilidade urbana. Tem Bici, Moving, Corp, enfim, N outras empresas de mobilidade urbana sustentável, no caso. Não estamos explorando veículos nem nesse sentido. Então, essas empresas, elas vão, até então, a gente captura o valor de ativar, entender por onde os usuários delas estão passando, ajudar elas no posicionamento de estações, de melhor posicionamento da frota, até então essa gestão de recorrência, aquisição e retenção de usuários no dia a dia. Então, a gente é meio que, em base de comparação, tenta fazer um papel de Google Analytics da mobilidade sustentável da empresa. Legal, legal, bacana. Aí eu tenho duas perguntas. A primeira, você já falou com alguém da Tembici? Porque o pessoal é da Poli, se não me engano, ou pelo menos um deles é da Poli. Eu lembro porque eu já falei com um dos fundadores, e o cara é super aberto, assim, agora de cabeça eu não me lembro o nome dele, mas eu tenho no LinkedIn. Acho que seria super legal se falar com eles. Não sei se você já falou. A gente já falou, não com a nata, né? Não com o C-Level ali, mas já falamos com os heads de tecnologia, os heads de growth, até então, para ir movimentar, né, algum tipo de teste de parceria com a Ecomilhas e aí chegar no C-Level depois. Tá, e o que você acha que te torna mais
capacitado a entregar essa inteligência para eles do que o próprio departamento interno deles, que já gera essa inteligência na operação deles há alguns anos. A gente conversou isso com eles para entender, né, porque é assim para eles fazerem um programa de milhas para eles, mas a gente daria braço até então em usuários que eles não têm, né? A gente está falando até então de usuários de bicicletas particulares, de outros modais. Tem muito, o mato está muito alto, tem muito joio dentro do trigo na entrevista exploratória que a gente mapeou com eles, né? Então tem muito usuário ainda que é curioso e tem pouco usuário ativo. Eles têm uma base ali de 700 mil usuários hoje, mas aí pega uma porcentagem bem baixa até então, usa. E quem usa hoje são os bike deliveries, que são os entregadores, que é justamente o público que a gente está atacando no B2C também. Entendi, legal. Beleza. Bom, parabéns novamente aí, Lucas. Vamos na sequência. Acho que agora é o Felipe ou tem mais alguém na fila? Sim, sou eu. Bom, eu vou ler, porque esse aqui não decorei, né? Mas. Vamos lá. A Dembody ajuda profissionais da área da saúde, esportes e bem-estar a conseguirem mais alunos e pacientes e aumentar o engajamento desses pacientes e alunos de forma super barata através de gamificação e descontos no ecossistema fitness. Tá, legal. Ficou bem claro, acho que não tem como errar, né? Tipo, não tem como interpretar errado o que você falou, assim. Então, tá bem legal. E vamos lá, você falou sobre o segmento da saúde, eu queria entender um pouco melhor como que você fez essa validação. A dor, óbvio, é muito clara, tipo, todo profissional de saúde está buscando novos clientes, né? Mas eu queria entender como que foi esse processo de validação de mercado, que ferramentas que você já viu em relação a isso, de concorrência, porque eu sei que tem bastante gente olhando para o mercado de saúde agora, então eu queria saber como é que foi essa análise assim de mercado. Bom, primeiro a gente queria saber se os profissionais eles têm essa necessidade, né? A gente trabalha com, por enquanto, personal trainer, nutricionista e fisioterapeuta. E fisioterapeuta a gente está deixando mais de lado porque a gente está em pandemia, né? Um atendimento que é só presencial. E aí a gente queria entender primeiro se esses profissionais eles precisam de mais pacientes, alunos, né? Ou se eles já estão lá com a agenda lotada. E aí, para validar isso, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em grupo de Facebook, lançar um formulário lá. Bom, pessoal, estou desenvolvendo um negócio aqui para ajudar vocês a conseguirem mais alunos, mais pacientes. Se vocês estiverem precisando disso, se cadastrem. A gente teve mais de 200 cadastros. E essa foi uma forma de validação, e outra forma de validação foi por mercado mesmo. Eu entrei nos principais players aí de marketplace de serviços, e os serviços mais requisitados são desses profissionais, né? Então, quer dizer que realmente é uma demanda que existe. Então, foi assim que a gente fez essa validação. Não sei se foi bem. E qual que é o diferencial de vocês para um marketplace? Tá, porque a gente não está preocupado somente em fazer a conexão. A gente vê muito mais a conexão profissional-usuário como um canal de aquisição, porque a gente realmente oferece dentro da plataforma, que é para o profissional, é engajamento e estrutura de negócio, né? Então, estrutura de agenda, gestão financeira. E para o usuário, além da conexão, a gente oferece uma plataforma onde ele consegue se organizar para cumprir o que foi passado para ele, né? E um objetivo que a gente tem é de conseguir fornecer meio que um ecossistema, uma página de descontos, né? Cupons de desconto. Aí, cada vez que o usuário ele atinge um nível do tratamento dele, né? Pô, mais uma semana de dieta. Aí ele ganha um cupomzinho de desconto, sei lá, em uma loja de suplemento, uma loja de acessórios e etc. Meio que para poder melhorar o engajamento, né? Que aí seria uma parte de gamificação. Tá. Assim, a minha opinião é que, para mim, isso ainda está muito próximo de um marketplace mesmo. Eu imagino que, inclusive, esses marketplaces já tenham até testado alguma coisa na linha do que você comentou. Assim, imagino que sim, porque é muito fácil para um marketplace pensar nessas funcionalidades dentro da plataforma para engajar o cliente. Assim. Então, eu acho que vale a pena você tentar entender desses caras, não sei se é Get Ninjas ou se são outros,
por que que eles têm o modelo de negócio deles daquele jeito. Porque tem uma coisa que é, putz, a concorrência tem problema nisso, naquilo e em várias coisas, que é o que normalmente o empreendedor mostra ao longo do pitch. Mas tem um ponto que você tem que levar em consideração também, que é, bom, tem o lado da inovação, mas também tem o lado que, tipo, se essas empresas estão fazendo isso dessa forma, talvez tenha um motivo também, tá? Isso eu estou falando de forma cética, assim, porque eu acho que é importante, porque esse mercado de marketplace é super difícil e arriscado, assim, porque você tem que gerar valor para os dois lados, e isso é muito difícil, você conseguir ter uma proposta de valor forte, tanto para o consumidor, para o usuário, como para o médico, para outra ponta. Isso, para uma pessoa, já é super difícil, sabe? Para duas, o dobro do trabalho, tá? Então, eu acho que vale a pena você estudar muito a fundo esse modelo de mercado, de marketplace, por que as outras empresas fazem da forma como elas fazem, e talvez até tentar explorar outras possibilidades de modelo, tá? O marketplace teve um boom há uns anos atrás. Hoje em dia as pessoas são um pouco mais céticas porque, putz, quando dá certo, dá muito certo, precisa de muito dinheiro. Uber, Rappi, Airbnb são startups muito parrudas, mas que é um bicho bem grande, assim, é um level muito foda de empreendedorismo, assim. E às vezes no momento inicial talvez valha a pena você focar em uma das pontas para você conseguir entrar no mercado antes de partir para resolver o problema dos dois lados, assim, sabe? Até tem um exemplo de uma startup que também participou da Oxigênio, que é bastante legal, que eles também tratam desse lado dos médicos, de health tech, né? Que eles criaram uma WeWork de consultórios médicos. Então, o médico tem ali o seu espaço, a área comum, e ele pode agendar os horários que ele quer atender nas salas que tem no escritório comum ali. E então, ele reduz custos. Você foi pelo lado de adquirir mais receita, adquirir mais clientes. Eles foram pelo lado de reduzir custos para o médico, que não precisa mais investir num consultório próprio. Quando ele divide o consultório com alguns outros médicos, esse consultório está sempre em uso, como tem mais médicos ali pagando o aluguel, esse aluguel se torna mais barato, tá? Então, eu acho que pode ser legal você também dar uma olhada em, tipo, outras perspectivas do programa. Não estou falando também para você já voltar atrás agora, estou falando que vale a pena você estar aberto. E que você também tem que filtrar. Você pode pegar o que eu estou falando, cara, se você achar que é o momento, guarda numa caixinha, continua as suas validações, acho que isso é o mais importante, e caso tenha alguma mudança, aí sim, retoma esse ponto. Se você vê que, putz, está funcionando, bola para frente, isso aí. Também, eu acho que eu fiquei um pouco sério aqui no final, também não quero causar essa impressão, porque você mostrou um resultado bem positivo, 200 pessoas se inscrevendo, então eu acho super legal, inclusive, puta, isso para apresentação é um puta número, tá? Então, bora lá. Parabéns, Felipe. Beleza. Isso aí. Obrigado, valeu. Bom, tem mais alguém? Eu não vi aqui. Posso falar? Pode, quem que é? Oi, Victor, eu sou Adalto da Duas Mil Mãos. Eu segui aqui o roteiro aqui, né? A Duas Mil Mãos, ela ajuda empresas a aumentarem o valor por meio da acessibilidade comunicacional de pessoas surdas como cultura. Uhum. Eu só não entendi a parte aumentar em valor ou aumentar o valor. Aumentar o valor. O que você quis dizer com isso? Que empresas que possuem a cultura de acessibilidade para pessoas surdas têm um maior valor de mercado. Aumentar o valor dessas empresas, essas que buscam atendimento de clientes surdos, língua de sinais. Acho que é um pouco descontextualizado, assim, de repente, para você, mas é que o nosso negócio é da área da língua de sinais.
Então, eu fiquei meio na dúvida se eu falava sobre língua de sinais exatamente e fecho essa caixa, ou se a gente pode deixar isso um pouco mais amplo, até porque a 2.000 Mãos tem condição de abarcar outros tipos de acessibilidade comunicacional que não sejam somente língua de sinais. Entendi. Eu entendi o que você quis dizer no pitch deck, mas eu acho que talvez a proposta de valor que você passou, pelo menos eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Então, para mim, eu não sei dizer, você pode me explicar se você souber melhor, se o fato das empresas estarem preparadas para receber pessoas com necessidades especiais faz com que ela tenha o seu valor de mercado aumentado. Não sei se você tem algum exemplo que mostra isso, ou algum tipo de contexto, porque eu nunca tinha ouvido isso. Assim, para mim, essa questão de valuation de empresas, as pessoas focam ali nas finanças, crescimento, números, métricas, e acaba que essas questões mais humanitárias não são a primeira prioridade, né? Então, esse também é o desafio que a gente está tentando aí encarar, porque esse é o status quo, né? As pessoas, elas ficam para segundo plano, principalmente se elas não falam a língua da comunidade majoritária. Então, a gente está buscando empresas que enxerguem isso de uma forma diferente, que vejam isso como uma oportunidade. A Nubank, essa semana, saiu uma postagem aí de um colaborador surdo da Nubank, dizendo como a Nubank tem sido diferente para ele na vida profissional dele, como a Nubank hoje treina os funcionários dela para conversar com ele. Então, que trabalhar em home office para uma pessoa surda é difícil, mas quando se tem colaboradores que sabem língua de sinais, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Então, a gente já tem empresas, instituições que têm posturas como essa. E o objetivo é esse, né? Entrar nesse patamar de empresa, não aquelas que só pensem em números ou dados financeiros, mas essas que tenham um olhar um pouco mais voltado para o lado humano. Sim. Não, perfeito. O que eu quis dizer em termos de números e tal, é porque eu acho que numa questão contábil de valuation, que eu estou levando meio ao pé da letra o que você falou, do valor da empresa. A gente está falando de valuation. Eu acho que mesmo no Nubank da vida, provavelmente esse não vai ser o aspecto ali que vai estar sendo tratado numa reunião dessas. O que eu acho é que vai mais pelo sentido de, por exemplo, no Nubank, provavelmente você tem que entender como que a empresa acaba se beneficiando de aplicar essas práticas. E eu acho que você pode até fazer um paralelo legal com outros tipos de inclusões. Então, inclusão racial, inclusão de mulheres, diversidade, enfim. E por que as empresas têm valorizado cada vez mais isso? O meu chute inicial é porque a empresa se torna muito mais atrativa para conseguir novos funcionários, para as pessoas trabalharem nela, porque a gente vive numa sociedade cada vez mais diversa. Então, isso tem entrado mais na pauta. No momento que você está procurando uma empresa, você procurar uma empresa que seja diversa, que tenha mostre uma qualidade para o funcionário, para o colaborador, mais qualidade dentro do trabalho mesmo. Porque tem uma série de estudos que mostram que essa diversidade aumenta o desempenho da equipe, torna as pessoas mais felizes no trabalho. Então, eu acho que você devia, talvez, direcionar um pouco mais a sua proposta de valor para esses aspectos mais objetivos, tipo, a empresa quer ser mais atrativa para o mercado, mostrando que ela é diversa, ela quer melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, do que você falar no valuation da empresa. Porque é como se eu falasse, a Retina Vision está reinventando a segurança nas grandes cidades. E a gente faz uma pequena parte disso, que é identificar carros roubados. Só que esse é um problema muito maior que envolve N fatores. Então, seria um pouco exagerado da minha parte querer falar como se a gente fosse o responsável por isso. Então, a gente prefere se ater ali àquele problema mais específico, entendeu? Eu acho que vale a pena você procurar empresas que já estejam trabalhando com esse tipo de serviço, porque eu sei que existem ferramentas de recrutamento focadas em mulheres ou focadas em pessoas acho que até com pessoas com necessidade provavelmente já tem. Valia
pesquisada nessas empresas e ver o que elas, por exemplo, apresentam na página inicial do site, porque lá na página principal é que ela vai mostrar as propostas de valor dela, tá? Então, acho que isso já é um ponto legal, e aí você entra no LinkedIn, tenta entrar em contato e tudo mais. Acho que esse é um bom ponto de partida, tá? Beleza, e parabéns também, Adalto. Legal, obrigado, Vitor. Isso aí. Galera, a gente já passou um pouquinho aqui do horário, uns 8 minutos. E aí, Vitor, valeu por ter ficado esse tempo a mais e feito essa dinâmica muito bacana. É um pessoal que já saiu aqui, agradeceu bastante no chat. E queria agradecer por você ter vindo aqui e dado essa aula de pitch, foi muito bacana, eu aprendi bastante também. E com certeza vai ajudar o pessoal a arrasar aí na quarta e na quinta. Boa. Eu que agradeço, pessoal. Legal mesmo. Não sabia se ia dar certo a questão. Eu queria ter apresentado o meu. Mas sem problema. O que você pode fazer, Regicelli, vocês podem me mandar ou pitch deck, se vocês quiserem, ou se vocês quiserem marcar algum call comigo na sequência para trocar uma ideia, falar de outras coisas, se quiserem falar mais de MVP, sei lá, do que vocês quiserem, time, qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Os meus contatos estão na apresentação, eu vou mandar para o Carlos, aí ele dispara para vocês, ele passa o meu contato. Beleza. A gente continua a conversa, tá? Porque eu acho que é legal manter essa comunicação, tá bom, pessoal? Beleza, então, bom, muito obrigado também, pessoal do Neo, Carlos, Marina, valeu, qualquer coisa, só chamar. Até mais, pessoal. Com certeza. Obrigado, Vitor. Valeu, galera. Valeu,